domínio consciente. Terminada a euforia da razão, depois de esmiuçar todos os fenômenos na extraordinária embriaguez de dominar a natureza material, a um determinado ponto de sua experiência extraordinária de investigação científica, o homem para impotente no vestíbulo rarefeito da vida espiritual, para a qual não se oferecem padrões em sua mente racional. Identifica um fenômeno vital que é, mas que não explica. Na própria pesquisa da matéria, a mente humana percorreu toda a gama possível de investigações até o reduto último, onde a matéria se aproxima da condição de matriz espiritual. E o homem, que se negou a subir a montanha por receio da vertigem das alturas, que já em eras passadas havia ameaçado de insanidade o gênero humano, estaciona perplexo diante da magia do átomo e dos mistérios científicos que não consegue decifrar a não ser atribuindo a tudo uma força vital, bem semelhante à energia criadora esparsa e imanente que antes, nas eras recuadas, costumava se chamar de Deus. Ela ressurge entre suas mãos cientificamente aparelhadas, tão inexplicável como antes na boca dos profetas e nos olhos dos videntes. E como exorcizar agora aos próprios cientistas, se já não se pode mais crer nos demônios enganadores das ilusões dos médiuns e feiticeiros? Com o primado da razão perdeu-se a técnica do exorcismo e a ciência desamparada vê-se entregue, por suas próprias mãos, ao assalto do incomum, que a visita na tranquilidade de seus laboratórios científicos. E então ecoam vagamente, nas mentes supersaturadas de cálculos, as doces e mansas sonoridades de há 2000 anos, minhas palavras não passarão. Sucede como se os peregrinos da era do materialismo, ao examinarem a fundo o terreno do outro lado do desfiladeiro, chegassem à conclusão de que o solo em que pisam possui atributos muito mais inacreditáveis do que as suposições da fé cega em que as eras remotas e supersticiosas baseavam seus conceitos. Levantam então os olhos do chão e começam a admitir a possibilidade de escalar a montanha, já agora munidos de meios aperfeiçoados de investigação, embora ainda impotentes quanto à aquisição dos métodos adequados para a nova qualidade de trabalho. Pergunta: supondo que os homens de ciência decidam investigar os processos espirituais, poderíamos obter por esse meio um ressurgimento da fé? Ramatiz: aqueles que um dia conseguiram abrir as comportas da alma aos legítimos fenômenos da fé jamais poderão perdê-la, vivam ou não cercados de almas afins. Essa é uma experiência irreversível de crescimento interior. Tal como o adulto jamais conseguirá retornar às experiências da infância ou da adolescência, o espírito que se identificou com o processo evolutivo a ponto de ingressar em experiências criadoras, despertando seus olhos de ver e ouvidos de ouvir, não sofre mais regressão nesse âmbito. As oscilações, nesse setor, são características de um processo evolutivo incipiente. Portanto, um ser ou uma coletividade jamais poderá retornar à atitude de fé, pois a identificação de sua condição de peça no mecanismo universal significa a entrada em faixa segura de percepções que se gravam profundamente, mesmo no espírito que encarna e sofre o abafamento da matéria. Tocado pela magia do amor universal, aquele que um dia viu jamais voltará a ser cego. O que sucede, geralmente, é que almas tíbias acolhem-se sob o manto protetor de uma crença religiosa e, por sua conduta, são consideradas tocadas pela fé, quando, na realidade, essas crenças simbolizam para elas o refúgio e não a força. Diante de experiências mais árduas julgam-se abandonadas e descreem, porque antes jamais haviam realmente possuído a fé que transpõe montanhas. A humanidade, como coletividade, jamais teve a ventura de possuir fé. Escorou-se sucessivamente nas mais diferentes expressões de culto externo, procurando aplacar os critérios ameaçadores de que a vida se servia para educá-la, sem nunca compreender realmente o sentido das sugestões seguras de renovação que os desígnios insondáveis do destino representavam, pois a lei fala em termos de amor e o homem desejava interpretá-la em termos de egocentrismo.
expressando-se em linguagem estranha ao processo da evolução. Sempre que tentou interpretá-lo, julgou-se injustiçado e passou a temer e a procurar propiciar as forças criadoras do que o ameaçavam, sem mesmo tentar verificar se era ele próprio, o homem, que, em sua ignorância e cegueira, estava ameaçando destruir a obra harmoniosa em que todo o seu ser se encontrava inserido. Não existindo consonância entre o homem consciente e a vida, não pode jamais esse homem criar em si o sentido verdadeiro da fé e, logicamente, ela não poderia ressurgir, mas precisa ainda ser buscada como aspecto absolutamente novo para o espírito humano em geral. Pergunta: em tais circunstâncias, que aconselharias para que o homem conseguisse conquistar a fé capaz de transpor montanhas segundo os ensinamentos de Jesus? Ramatiz: segundo os preciosos ensinamentos do Mestre, bastaria a fé do tamanho do grão de mostarda para serem removidas as montanhas ou dificuldades que se antepõem entre o homem e seu progresso espiritual. Tornou-se, portanto, estranho que esforços tão ingentes sejam exigidos de quem deseje passar pelas experiências renovadoras do espírito. Como compreender que o simbolismo tão rico e simultaneamente singelo das parábolas frequentemente se torne obscuro a ponto de representar um obstáculo à iniciação cristã nos primeiros esforços espirituais? Teria Jesus utilizado uma chave esotérica tão complexa que dificultasse propositalmente a expressão clara do seu pensamento? Porque, frequentemente, lançava o desafio: veja quem tem olhos de ver, ouça quem tem ouvidos de ouvir. Estaria ele dirigindo-se a uma casta de seres privilegiados? Seria indiferente aos menos dotados? Nessa série de interrogações baseia-se a decifração de toda a pedagogia espiritual adotada pelo suave e inigualável Nazareno. Qual o procedimento adotado de uma certa época em diante pelos pedagogos terrenos nas escolas que recebem a criança para as primeiras lições? Procura-se pesquisar seu grau de maturidade para a aprendizagem. Caso ele não seja satisfatório, permitem-se e estimulam-se experiências capazes de proporcionar incentivo inicialmente à eclosão dessa capacidade básica, sem o qual qualquer aquisição posterior seria impossível em termos efetivos, de uma assimilação funcional. Entretanto, a criança recebe oportunidade de relacionar-se com os professores e colegas em clima cordial e, pela convivência consigo mesma, busca-se despertar-lhe o interesse que servirá como meio de desabrochar as condições internas favoráveis à experiência reformuladora. Ao afirmar que visse quem tivesse olhos de ver, Jesus desejava esclarecer que seria necessária a condição interna de amadurecimento espiritual para que seus ensinos caíssem como as sementes sobre o solo fértil, tal como sucedia na parábola do semeador. E de que forma o solo se torna fértil? À proporção que os resíduos arrastados pelas chuvas se transformam em adubo generoso. Portanto, torna-se claro na linguagem poética e simbólica dos ensinamentos espirituais do Mestre que, tal como sob o efeito do sol e até mesmo da putrefação, as substâncias aparentemente inúteis e até repulsivas enriquecem a seara, as experiências que o ser humano pretende rejeitar podem vir a constituir-se em benéfico enriquecimento de seu solo, tornando produtivo e acolhedora novas sementeiras. Entretanto, sabia ser necessário esperar que essas condições vigorassem antes de se poder contemplar o milagre da colheita. Porém, quando isso ocorresse, o impulso do crescimento contido na centelha de vida eterna existente no ser humano seria tão potente em suas consequências de revigoramento quanto o fenômeno extraordinário, embora corriqueiro, de surgir o vegetal viçoso e benéfico em toda a energia e esplendor da transformação vital proveniente de uma minúscula semente, cuja aparência insignificante em nada permite transparecer o potencial de extraordinária vitalidade nela contido. Ao se referir à fé do tamanho do grão de mostarda, a mente incomparável do Mestre sintetizou ao nível dos seres humanos de todas as épocas a grandiosidade do processo evolutivo,
utilizando-se do princípio hermético de que a lei que rege o macrocosmo é semelhante à que rege o microcosmo. Na semente como na alma humana existe em potencial um germe de vida de espantosa força extraordinária e capacidade de autorregulação infinita, para a execução de uma tarefa surpreendente, se for levada em consideração a desproporção entre a causa e o efeito, rico de consequências infinitamente benfeitoras, na continuidade imprevisível dos benefícios encadeados entre o ato de germinar e a reprodução de consequências cheias de generosas e sucessivas doações a bem do progresso. No espírito humano dormita o potencial vigoroso que permitirá surgir, aparentemente do nada, um grandioso sistema de energias conjugadas e reguladas por uma centelha imortal, responsável pela recriação da vida em torno de si. Quando a explosão se der, ela própria não se reconhecerá, tal a transmutação capaz de identificá-la com o universo que até então contemplava perplexa. Torna-se indescritível e, portanto, intransferível a experiência de despertar de um ser para a sua consciência cósmica. Entretanto, esse dom divinatório existe em estado latente em todas as almas que lutam por seus ideais, sejam eles ou não ainda compatíveis com sua gloriosa destinação. A alegria de viver, mesmo no espírito que ainda não despertou para sua condição de eternidade, representa pálido reflexo dessa premonição de sua herança divina. Entretanto, só quando esse panorama interno é entrosado, conscientemente, torna-se o ser semelhante ao que tem a fé do tamanho do grão de mostarda, para ser capaz de comandar voluntariamente todo o inextinguível potencial de amor disponível dentro das comportas imortais de seu ser, para se sincronizar na grande orquestração da vida. Jesus referia-se ao processo desse despertamento, quando o espírito tomaria em suas mãos seu próprio destino e conscientizando-o o fato de ser atuante e capaz de crescer com a vida, tomando as rédeas de seu destino. Não existe, portanto, nenhuma forma sutil ou velada de discriminação, quando os textos sagrados se referem aos olhos de ver e ouvidos de ouvir. Não há, também, privilégio naqueles que possuiriam, no dizer do Mestre, a fé do tamanho do grão de mostarda. Essa não lhes seria doada, mas, sim, conquistada ao preço de submeter-se ao aprendizado espiritual. Existe, isso sim, uma predestinação, que se cumpre mais cedo ou mais tarde, de o ser sensibilizar-se, seja pela adesão, seja pela oposição em relação à vida maior. Pergunta: como poderia alguém sensibilizar-se ou adquirir fé pela oposição? Ramatiz: opor-se, representa uma forma de medir a realidade que está sendo contestada. O amor expressa-se na vida por adesão ou por polaridade contrária. Eis porque o progresso é lei geral, vitoriosa mesmo no âmbito conflituoso do mundo. Por oposição, alguém pode chegar a conclusões bem delineadas se seu caráter é contestador, desde que tenha sabido conservar a sinceridade de propósitos. Buscar a verdade não representa atitude passiva de adesão incondicional. O pêndulo da evolução oscila entre o ser e o não ser das formas temporárias, até que a consciência, que rege o microcosmo em deslocamento para o progresso, haja conseguido equilibrar-se entre os opostos. Pergunta: podemos considerar a falta de fé como uma das etapas da busca da verdade? Ramatiz: se ela é produto de um dinamismo interno que ainda não obteve, mas procura respostas satisfatórias ao seu modo peculiar de sentir a vida, sim. Pergunta: desse modo, a verdade precisaria ser capaz de se apresentar à imagem e semelhança de cada ser humano que a busca para ser aceita. Não seria isso desvirtuá-la? Ramatiz: ela é suficientemente ampla para caber um pouco na verdade de cada um. Pergunta: isso não representaria uma elasticidade excessiva? Ramatiz: se ela, a verdade, é capaz de abarcar o universo, como não encontraria meios de se infiltrar, com legitimidade sem se deturpar, em cada parcela deste universo?
por um estreito canal de confirmações minúsculas capaz de penetrar a alma de um pequenino ser dentro do universo, pode surgir o filete através do qual se canaliza a água da vida em porções cada vez mais generosas. Todo ser criado encontra-se sob a jurisdição da lei. Os espíritos graduados espiritualmente encontram nela apoio suficiente para abrir brechas de esclarecimento nas almas bem-intencionadas, mesmo quando elas, por serem honestas, se opõem a uma adesão prematura, indigna da verdadeira fé. Pergunta: poderíamos incluir nesse número os que, se opondo, mantêm atitude de descrédito a ponto de contrariarem a lei do amor? Ramatiz: se observarmos em termos absolutos tal proposição, todos os seres criados, nas escalas menores da evolução, estarão incluídos entre os que agem em contraposição à lei do amor. A única forma de distinguir entre a oposição destruidora e a construtiva encontra-se na medida do grau de pureza do propósito de acertar, medida essa que só raros seres mais sensíveis são capazes de identificar em seus irmãos. Pergunta: levando em consideração a oposição entre os propósitos conscientes e as motivações, opostas frequentemente, do inconsciente, como estabelecer um limite entre ambas, capaz de funcionar como o termo médio fiel da balança das intenções reais do espírito? Ramatiz: doces e suaves consolações derramaram-se sobre os espíritos humanos a partir do momento em que o mestre proferiu seu discurso ou sermão da montanha. Nas palavras iluminadas e generosas do seu inesquecível sermão, os homens de boa vontade passaram a sentir-se bem-aventurados sem que ele, o meigo nazareno, tivesse estipulado se dirigia ao consciente ou inconsciente dos seres humanos. Existe uma conjugação de ambas essas partes do ser em evolução. A polaridade que se revela entre o que foi e o que é desejado que seja, realmente, apresenta um termo médio capaz de, no cômputo geral das vibrações do espírito, fazer-se presente em sua aura, como uma emanação preponderantemente de boa vontade, quando a deliberação de acertar tornou-se firme. A verdade de cada um representa o termo médio dessas oscilações entre o ser e o não ser de um momento evolutivo, mas a disposição de prosseguir na busca, seja aderindo ou se opondo a manifestações momentâneas da vida, precisa ser o fruto de uma autêntica fé no que se faz, seja negar, seja afirmar. Pergunta: e no caso de o espírito estar enganado, não haverá prejuízo para sua evolução se crer firmemente em seu engano? Ramatiz: no caso de se ter imbuído de conceitos contrários ao seu processo evolutivo, por falta de elementos harmoniosos internos em que se apoiar para crescer, sofre, não se encontrando à vontade, e o desconforto de se manter em equilíbrio precário, em oposição às leis da evolução, em tempo oportuno conduzirá, gradativamente, a abrir campo a novas concepções, que, no entanto, poderão demorar mais do que uma encarnação. Um século mais ou menos, na sucessividade das encarnações necessárias à evolução do espírito, representa o que para vós significa um dia a mais em vossas atividades materiais. Um momento surgirá em que se verá só, por efeito das circunstâncias, que levarão para outras experiências o panorama que lhe servir de apoio às convicções. Sem base, elas ruirão e outras precisarão ser construídas. Encontrará sempre quem o apoie no sentido de que as novas convicções sejam adequadas à sua renovação espiritual efetiva. Pergunta: finalmente, gostaríamos de saber se haveria para o homem atual condições de viver sua experiência terrena com base nos conceitos da fé, contrariando os princípios da ciência materialista, sem se desarticular ou desligar-se da realidade. Ramatiz: felizmente, para todos, o conceito de realidade é variável, segundo o amadurecimento do espírito. Se a grande maioria dos seres humanos vive na ilusão da matéria preponderantemente, já existem e sempre existiram os que absorvem da vida conceitos mais profundos. Para estes a ilusão é a matéria e a realidade é a vida do espírito.
embora não possam afirmar declaradamente essa convicção sem o perigo de serem observados como seres excêntricos, não conseguem mais conceder preponderância aos eventos materiais nas horas decisivas em seu foro íntimo. Por lhes escassearem conceitos seguros em relação à espiritualidade, contentam-se em viver a seu modo a fé que se integrou nos alicerces da alma por experiências hoje chamadas parapsicológicas, mas que em todos os tempos abrirão ao homem sensível as portas de sua condição de eternidade. Como em todas as épocas, o homem de hoje rende culto aos deuses oficiais publicamente para não destoar do conjunto e intimamente sente em sua própria intuição o caminho decisivo. A religião materialista em que a ciência se constitui recebe as oferendas do culto que lhe é próprio, o endeusamento do poder aquisitivo, do sucesso e da irreverência em relação à espiritualidade, mas não consegue impedir que nos lares se renda a homenagem aos deuses particulares ou nomes titulares. Quando se manda rezar a missa, encomenda-se o patuá ou procura-se a cartomante e a benzedeira para soluções impossíveis por meios chamados científicos. A natureza não consegue trair totalmente sua origem divina, mesmo quando a intuição de seus destinos superiores ainda é tão vaga que se expressa na superstição gerada pelo receio do incompreensível. Desse modo, não sai da faixa do chamado sobrenatural, mesmo figurão que afeta a absoluta descrença na realidade além-túmulo, mas que foge inconscientemente de aprofundar a fundamentação lógica de suas afirmações cheias de basófia, em relação ao desprezo que vota às crendices da mulher ou às manifestações ruidosas das crenças populares. Por não passar por baixo da escada, não resolver negócios na sexta-feira e conservar um respeito supersticioso pela crença infantil de esposa, conserva-se na linha da fé em suas expressões mais rudimentares, tal como o primitivo evita contato com fenômenos desconhecidos e diviniza as forças da natureza. Os que já aceitam uma forma organizada de fé pelo menos já ultrapassaram a fase do falso respeito próprio e admitiram declaradamente sua incapacidade para dar solução integral aos enigmas do espírito. Por deficiente que seja sua profissão de fé e insatisfatórios os postulados da expressão religiosa escolhida, confessam-se a si mesmos interessados no tema espiritual sem falso pudor do homem científico. Esse, como adepto da religião do materialismo, tenta adiar as indagações múltiplas do que no seu foro íntimo clamam por soluções e atravessa a vida num subdesenvolvimento espiritual que anestesia mas não cura os males de sua insegurança interna. Entretanto, a humanidade não é composta somente dos que se julgam falsamente superiores ou dos que se entregam sem interrogar a crenças mal estruturadas. Em todas as épocas existiu a minoria espiritual laboriosa, capaz de se concentrar sobre a pesquisa de uma fé sólida. Não imagineis que o materialismo científico seja o maior inimigo da fé. A corrupção religiosa tem praticado maiores atentados contra a espiritualidade do que a bizonha negação da ciência. Em momentos decisivos de sua passagem pela terra, Jesus invectivou aqueles que eram mais culpados por afirmarem conhecer o reino de Deus e agirem em contraposição a ele, que conheciam a verdade mas não se movimentavam para beneficiar seus irmãos com tais conhecimentos. O proceder desregrado de alguém que se coloca como representante da fé diante de seus irmãos causa maiores danos às almas imaturas do que a simples negação da vida espiritual, impossível de ser comprovada, pois todos os seres sentem mais ou menos profundamente a intuição da realidade. Entretanto, a desesperança, o desamor, a angústia e os mais inomináveis sofrimentos podem ser gerados nas almas daqueles que recebem da vida espiritual mensagens truncadas. Sacerdotes venais, líderes religiosos corruptos, feiticeiros ou magos negros corrompem mais cruelmente as almas, pois a eles recorrem os que se sentem feridos e necessitados e sua desilusão é muito mais profundamente sentida pois esperavam receber amor e viam-se desarvorados. Os assim chamados intermediários das forças espirituais encontram as almas dóceis à sua influência em nome da força criadora que invocam e afirmam representar.
Indefesas, as almas imprevidentes se enredam em suas distorções da verdade e a eles aplicam-se as afirmações do Mestre, sepulcros caiados, que escandalizam os pequeninos e melhor fora que se lhes atasse um nó ao pescoço e se atirassem ao abismo. Ao acordarem do pesadelo da atitude criminosa de mal conduzir seus irmãos pelos caminhos de uma fé distorcida, arrastarão o séquito de suas vítimas por tempo indefinido, até que elas consigam resgatar-se da cegueira que lhes foi imposta às almas crédulas e indefesas. Ai de vós, doutores da lei, que depois de terdes arrogado a vós a chave da ciência, nem vós outros entrastes, nem deixastes entrar os que vinham para entrar. Jesus, Lucas 11 2.52. Aqueles que afirmam sua incredulidade dela dão demonstrações públicas, acautelem-se, também, na certeza de que executam um ritual mais poderoso do que imaginam. Se guardarem para si suas ideias excêntricas sobre a vida e o Criador, mais provável será seu restabelecimento no futuro. Porém, se possuindo recursos intelectuais brilhantes tecem a teia do engodo para si e para seus irmãos desavisados, são mais vulneráveis do que a aranha, que a qualquer momento pode ver sua teia desfeita, pois ela ao menos sabe locomover-se sobre sua obra sem se deixar segurar. Os pensamentos negativistas criam uma aura de insensibilidade impenetrável às aspirações superiores, e nessas almas desiludidas é comum encontrar-se o hábito nefasto e sádico de desejar ver a todos enredados em seus preconceitos contra a vida. Atrofiam sua capacidade de viver plenamente a experiência interior, enredando-se geralmente em vivências externas intensas capazes de impor em silêncio aos chamados da consciência. Pelo número de adeptos ilustres que conseguem reunir, sentem-se afirmados e apoiados em suas fantasias egocêntricas e, geralmente, hedonistas, ao sabor da época apocalíptica, julgam-se livres e alimentam em outros a mesma ilusão, quando na realidade não podem viver sem o copo da bebida estimulante e são incapazes de suportar por minutos a solidão consigo mesmo. Aos intelectuais brilhantes e aos religiosos mais foi oferecido e por isso maiores contas lhes serão pedidas. Quanto ao homem de ciência que afirma não crer em Deus por não poder encontrar a alma sob o seu bisturi, esse argumento, por tão simplório, só atinge aos de menor gabarito intelectual, e hoje, um sábio que se preza encontra-se em expectativa respeitosa diante de tão fartos e inexplicáveis fenômenos nas áreas das diversas ciências, que apontam para uma causa desconhecida, a impor silêncio aos mais sensatos. Resta-nos examinar o procedimento dos que receberam a luz de uma espiritualidade sadia, nas religiões de âmbito mais avançado, que já fogem aos conceitos infantis da era recuada do desenvolvimento humano. Os espíritas, teósofos, budistas, rosa-cruzes, esotéricos e aqueles que de todas essas correntes extraem seu alimento espiritual, não fazendo da sua fé uma muralha separativista, estarão cumprindo a determinação mais pura, ou seja, a finalidade mesma de sua fé, reconhecer a força criadora da vida e os laços de fraternidade inegáveis a unirem todos os seres. Identificando que a força criadora possui atributos básicos de justiça e amor, no entanto, não se contentam com subprodutos de tal convicção e amam realmente seus semelhantes sem colocarem letreiros discriminatórios entre as comunidades espiritualistas. Se seus espíritos e seus corpos foram gerados por um ato de amor abrangente, como caminhar para a fonte desse amor e integrar-se com ela? Se estiver em contraposição à sua característica básica de misericórdia e harmonia. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo não inclui a segregação de espécie alguma, em especial as que se costumam fazer em nome de uma fé mais esclarecida. Seria conveniente que, antes de condenar a suposta ignorância do irmão em suas crenças, o homem de fé se lembrasse da trave do orgulho e da vaidade que se encontra no seu olho,
incapaz de identificar que a maior expressão de religiosidade encontra-se no serviço ao que lhe fica mais abaixo na escala evolutiva, e que esses laços de amor que realmente unem o ser ao seu Criador são mais reais no que vibra na participação criadora da vida do que naquele que se conserva como a sentinela estática de conceitos espirituais, sem se recordar que esses também são reformuláveis, proporcionalmente às necessidades da evolução humana e não em atendimento ao academismo religioso de qualquer origem. Não são os que conhecem a fundo as reações químicas e orgânicas do corpo humano que as vivem mais perfeitamente, mas, sim, os que, por evolução, já se afinaram com a vida. Por isso Jesus escolheu seus apóstolos entre os que não se haviam intoxicado nem mesmo com as normas consideradas puras do mosaísmo. Eram capazes de viver com a simplicidade da criança a experiência espiritual. Fazei-vos como os pequeninos, porque deles é o reino do céu. 8. A compaixão. Pergunta: numa humanidade futura, ou seja, numa Jerusalém renovada, que sentido seria atribuído à compaixão, se, como se supõe, aquela coletividade será integrada às normas do mentalismo? Ramatiz: não haverá saltos na forma de sentir e viver entre os seres humanos de hoje e os da era do mentalismo. Assim como viveis hoje o signo de Peixes, que marca o advento do cristianismo, e não podeis identificar uma perfeita vivência cristã entre as coletividades terrestres, a era do mentalismo encontrará os seres humanos procurando o objetivo de equilibrar suas potencialidades vitais num ritmo de vivência mentalista, sem que, no entanto, esteja totalmente integrado nos princípios mais profundos de tais concepções. Pergunta: não haverá, então, diferença entre o que hoje se considera compaixão e o que se admitirá no futuro? Ramatiz: toda a estrutura mental do homem de hoje caminha para uma reformulação de bases sólidas, necessária à sua integração ao panorama da era do mentalismo. Não haverá uma transformação do sentido da compaixão, mas uma subida de nível para essa concepção. No momento atual, o homem oscila entre a apreciação puramente intelectual dos fatos e o envolvimento afetivo diante dos conflitos mais simples da vida. Os que permanecem na posição de equilíbrio são observados com certa desconfiança, pois nem se integram às apreciações melodramáticas dos fatos nem se baseiam estritamente nos conceitos considerados científicos na avaliação dos acontecimentos. O ser humano identificado com o mentalismo já desabrocha nos espíritos encarnados que se detêm à margem da correnteza da vida para observar e retirar suas próprias conclusões relativamente ao que se passa à sua volta. Procede como habitante da mata a que parasse para analisar a constituição química do rio que lhe serve de sustento, dedicando-se, também, a estudar suas cheias, seu curso e todas as implicações que a vitalidade da natureza imprime ao panorama circundante. Aos amantes das paisagens bucólicas, ele poderia parecer um indivíduo incapaz de apreciar devidamente a beleza poética do ambiente, e os afeiçoados à vida trepidante da cidade não agradaria sua preferência por permanecer no desconforto do sertão. Entre essas duas preferências características do homem emocional e do intelectual moderno existe o equilíbrio da vivência que se coloca polarizada entre a razão e a sensibilidade. Pergunta: se estará entre a razão e a sensibilidade, haveria para o homem da era do mentalismo um terceiro ponto de referência? Ramatiz: sim. Sua mente. Pergunta: como poderíamos compreender essa afirmação? Ramatiz: os próprios incrédulos conseguem perceber que em sua esfera mental existem fenômenos que escapam à sua compreensão intelectual. Hoje, numa previsão que se concretize e não se sabe como surgiu, amanhã, numa sensação da presença de alguém que já desencarnou, mais adiante, num sonho com características estranhas. Assim, uma série de acontecimentos insólitos deixam seu rastro de suspeitas na alma humana quanto à existência de uma área inexplorada em seu campo mental,
mesmo que a campanha constrangedora contra o misticismo haja lançado suas raízes de desconfiança quanto às superstições anticientíficas dos crédulos. Não podendo mais suster a avalanche do espírito que desce sobre toda a carne, criou-se a parapsicologia, como última tentativa de traçar barreira imprescindível entre a matéria, ou seja, o novo Deus do paganismo moderno e os demônios a serem exorcizados, isto é, os conceitos incômodos de imortalidade do espírito, que retiram o sono e a tranquilidade dos que desejam locupletar-se com os bens materiais sem se preocuparem com os princípios éticos de espiritualização. Se as vozes dos céus puderem ser reduzidas a simples mecanismos do inconsciente, estará sob controle a única fonte de advertência na Babel moderna, onde a corrupção, o ódio e a cupidez pretendem lançar alicerces definitivos para a vitória do imediatismo antifraterno. Construindo a caixa de controle do inconsciente, mais fácil será conduzir a sociedade para o rumo desejado pelos sibaritas, inimigos ferrenhos de um Deus que lembra a necessidade de abrir mão de coisas passageiras em nome da lei do amor, que é fraternidade e serviço ao próximo. Uma mente onde haja lugar para mais alguma coisa que não raciocínios humanos, representa um sério perigo para a estabilidade dos conceitos involutivos da atual humanidade. Daí decorrem os esforços para secar na fonte a nova onda de profecias que os fenômenos extrasensoriais podem representar, procurando reduzi-los a simples ecos de uma caixa fechada e vazia que denominam vagamente inconsciente, onde as ondas mentais repercutem em mecanismos inexplicavelmente mais ricos e produtivos do que o próprio consciente do homem em seu estado normal. Entretanto, por ter chegado às vésperas do mentalismo, um fenômeno coletivo de hipersensibilização ocorreu e, tal como Aladim pela simples curiosidade casual, friccionou a lâmpada e não pôde mais conter o gênio aprisionado. O homem, científico ou não, aproximou-se, pelas múltiplas vivências anteriores, da era em que sua mente exige maior expansão e em breve, atônito, verá que realmente há mais coisas entre a terra e o céu do que a vã sabedoria humana pode imaginar, como previu o pensamento lúcido do personagem de Shakespeare. Pergunta: como compreender que haja, como afirmaste, seres humanos que se situam já nessa posição tão deslocada em relação aos outros? Ramatiz: essa situação interna receptiva ao mentalismo não depende de escolha consciente, mas de graduação evolutiva. Representa um amadurecimento interno, capaz de deslocar o ser que atinge para um nível de percepções subjetivas responsáveis pela transformação de seu panorama interior, sem por isso torná-lo aparentemente estranho ou bizarro. Contempla e reage diante da vida com os impulsos naturais aos humanos, com a diferença de uma visão mais ampla, exatamente como quem sob um outeiro, observa de perto o panorama circundante, mas consegue abarcar um ângulo maior da paisagem. Sua posição não é suficientemente distante para perder a noção das proporções ou a identificação dos detalhes, porém, consegue perceber melhor causas e consequências das ocorrências comuns da paisagem observada. Se houvesse subido a uma montanha, isto é, se o grau evolutivo alcançado afastasse muito da situação geral, sentisse incapaz de atuar com naturalidade no ambiente que o cercasse. Esse é o caso de espíritos de grande elevação, que precisariam realizar adaptações em grande profundidade para conviverem com a humanidade no grau em que ela se encontra. Os seres que despertam para o mentalismo podem ser descritos exatamente como os que sobem ao outeiro e não à montanha. Continuam a amar a paisagem de onde provém, com a diferença de que desejam renovar seus recursos em função da visão global que já conseguem abarcar. Pergunta: quais seriam as características psicológicas capazes de nos permitir identificar esses seres? Ramatiz: um desajustamento em relação à maioria. Pergunta: como se revelaria esse desajustamento? Ramatiz: por uma sublime atitude de serviço e amor incondicionais, capaz de levá-los, muitas vezes, ao descrédito ou à condenação de suas atitudes,
consideradas mesmo como hostis aos planos bem ajustados, traçados pelas mentes centradas no egocentrismo. Pergunta: considerando que seriam seres já evoluídos para penetrar uma faixa ciosa de realizações internas, poderíamos esperar que realizariam com maior êxito suas tarefas e se imporiam naturalmente a seus irmãos. Que dizeis? Ramatiz: não possuindo credenciais para o jogo dos interesses escusos e, sendo essa trama secularmente vitoriosa no panorama terrestre, podereis encontrá-los, muitas vezes, desarmados diante da calúnia, do ódio e até mesmo da incompreensão de seus objetivos generosos, interpretados como simples truques para obtenção de uma notoriedade fácil. A compaixão gerada pelos mais altos conceitos espirituais na mente de um Jesus, colocou-o a serviço de uma humanidade capaz de esboçar reações ferozes até a extrema destrutibilidade injustificável. Transferir esse fato para as dosagens menores, compatíveis com os servos pequenos que despontam todos os dias nas almas bem-intencionadas e tereis compreendido a posição de todo ser que desperta para o serviço incondicional, e é razão de o Mestre se ter doado em sublime holocausto, para servir de exemplo a todos que despertassem no futuro para o âmbito do mentalismo, ou seja, do amor sentido e vibrado através das fronteiras ilimitadamente amplas de uma mente que se abriu para os conceitos da vida eterna. Pergunta: é moeda corrente a afirmação de que os desajustados perturbam a realização tranquila das coletividades empenhadas na concretização do bem geral? Como coadunar a compaixão e o espírito de serviço com uma oposição de valores capazes de gerar atritos e incompreensão? Ramatiz: tempestades, embora consideradas inoportunas pelos que se sentem ameaçados por elas, contribuem para o equilíbrio meteorológico e regulação do clima. O ressecamento espiritual pode ser comparado a uma longa estiagem capaz de provocar desequilíbrio ecológico. Nessas condições, a tempestade será bem recebida como fonte de bênçãos naturais, embora de aspecto pouco ameno. O ser humano que penetrou em maior profundidade os conceitos do bem geral, pode ser interpretado temporariamente como um fenômeno assustador da natureza, mas, por isso mesmo, ser capaz de mudar as condições do clima psicológico geral. Pergunta: no caso da natureza açoitada pela tempestade, existe uma natural receptividade para o fenômeno. Entretanto, entre os homens, tais eventos costumam provocar reações de repulsa com uma longa série de consequências. Como conciliar tal situação? Ramatiz: crescendo em sentimentos aplicados à prática da nova concepção do bem recém-descoberta. O bem pessoalmente concebido cria novas formas de avaliação, consideradas demasiadamente amplas para serem acolhidas. Realmente, quem subiu ao outeiro e conseguiu perceber o que convém ao conjunto, precisará desenvolver uma arte persuasória, baseada na convicção serena, que não impõe, mas não se deixa demover. Coerência com os novos moldes do amor entrevisto em nível mais favorável à percepção do bem geral, funciona simultaneamente como teste intrapessoal dos benefícios apregoados. Ao mesmo tempo que a convicção vai sendo consolidada interiormente, evolua-se, em torno do aprendiz da compaixão ampliada, uma aura de harmonia mais eloquente do que os experimentos desconexos das mentes sem rumo. É tempo de investir no homem, diz o slogan voltado para o desenvolvimento material do vosso país. Sem negar o valor de tal empreendimento, o mesmo dístico poderá desencadear, no espírito voltado para os moldes mais amplos da compaixão filtrada em termos do mentalismo, a percepção de um mecanismo bem mais amplo e profundo. A cada tipo de investimento correspondem as normas que lhe asseguram êxito. Tempo, planejamento, normas de ação, paciência e convicção, são elementos indispensáveis à consecução de uma atmosfera mais esclarecida, seja nas empresas materiais ou espirituais.
O servo empenhado no êxito das atividades cristãs de serviço ao próximo precisará contar com as deficiências do material humano com o qual será obrigado a interagir e elaborar seus planos com a largura suficiente para abarcá-las, sem coação, mas envolvendo-as na técnica da compaixão bem esclarecida. Pergunta: já que comparamos essas crises com a tempestade, convém recordar que as forças desencadeadas da natureza costumam, também, causar danos. Como contornar essa circunstância? Ramatiz: a beleza selvagem de uma tempestade costuma causar respeito e admiração. O homem põe-se perplexo a observar como a generosidade da criação pode assumir aspectos assustadores e mesmo, eventualmente, destruidores. Considerando que todas as expressões da vida possuem caráter temporário, o clima de realizações no plano físico como no espiritual é sempre caracterizado pelo dinamismo nem sempre bem interpretado. Se, para renovar, é preciso retificar posições, corre-se sempre o risco de causar certa dose de destruição. Entretanto, é da lei que a renovação seja feita. Se a estiagem for muito prolongada, o terreno se torna estéril, os seres vivos se veem ameaçados em sua sobrevivência e entrever fartamente a renovação geral com possível prejuízo para alguns e impedir, em nome de um falso conceito de compaixão, que a tempestade formada desabe, não haverá dúvida de que as próprias forças da natureza, seja física ou espiritual, optarão pela renovação, com todos os seus prejuízos. Da mesma forma, o espírito lúcido assume a posição de renovação de valores, sabendo que sua compaixão ultrapassa a medida de compreensão de seus contemporâneos, mas serve-os com a clarividência alcançada, conservando no coração a nítida ligação com os objetivos visados, embora incompreendidos. Pergunta: como poderemos encarar a influência de Jesus para que a humanidade chegasse à fase do mentalismo como uma Jerusalém renovada? Ramatiz: Jesus veiculou duas preciosas formas de socorro espiritual à humanidade insensível da era de peixes. Fez surgir no panorama terreno a figura máscula e simultaneamente doce característica do anjo seguro de suas atribuições amoráveis de reconforto, mas, em nome de uma lei irrevogável de justiça eterna. Dessa forma, operou em dois níveis simultâneos, no campo emocional e no âmbito de apelos seguros a uma forma renovada de orientar a mente. O impacto de sua presença curando, servindo e amando, até as últimas consequências, despertou reflexões úteis, mesmo quando, por ausência de ressonâncias, os homens limitaram-se a permanecer perplexos diante de tal cascata de eventos inabituais e esplendorosamente divinos. Abriram-se as comportas de luz e os fatos foram mais eloquentes do que eruditas dissertações sobre os poderes do mentalismo, que se pudesse efetuar, mesmo que os homens já possuíssem capacidade para absorver preleções mais complexas sobre a verdade. A sensibilidade humana embotada pela afinidade com a vida material, viu-se atraída a um torvelinho de conceitos e de ocorrências capazes de quebrar o ritmo comum da compreensão da vida. Esse fato despertou predisposições para o inabitual, em termos de concepções relacionadas com evolução. Um ser estranho, divino, afirmava-se irmão de todos e filho do mesmo Pai. Condensava, assim, em palavras simples, um princípio de consequências imprevisíveis numa sociedade dividida em castas e imbuídas de conceitos estreitos em relação à sobrevivência do espírito. Superstições, evocações e mediunismos distorcidos eram herança popular dos cultos pagãos, deturpações dos grandes ensinos herméticos conservados sigilosamente entre os iniciados. Ao abrir campo para essas reflexões novas, baseadas no impacto de sua presença viva entre os homens, Jesus dosou o ensinamento do mentalismo de forma a permitir uma brecha de luz sobre a treva da compreensão estreita dos homens. Atuando como uma real potência espiritual, legou à humanidade a imagem de sua futura condição de angelitude. Simultaneamente, preparou-nos o caminho,
ao sintetizar em seus ensinos e parábolas os elementos básicos de uma transformação interna capaz de propiciar a abertura de um canal de comunicação com a fonte de toda a inspiração pura, a transformação que solicitou como requisito para os que o desejassem seguir, amando-se mutuamente como ele nos havia amado. No rastro de suas preleções, seguindo pela via purificada do amor a Deus e ao próximo, e somente assim, a humanidade poderia desembocar obrigatoriamente nas vias do mentalismo, ponto culminante do verdadeiro amor. No momento em que o espírito impregna-se do amor à vida, sua mente abre-se à inspiração superior e passa a operar em sintonia com as esferas capazes de instruí-lo quanto à continuidade autônoma do seu processo evolutivo, até então impulsionado pelas vias magnéticas da atração pelo campo emocional bem orientado. Na primeira fase vemos o filho pródigo que retorna e se reconforta nos braços paternos. Daí em diante passa a assimilar as normas de ação que lhe permitirão uma atuação criadora nos domínios do pai que, por herança legítima, lhe pertencem. Toma conhecimento de seus poderes mentais, pois tornou-se espiritualmente adulto para saber utilizá-los proveitosamente. Colaborador efetivo do pai, gozará de liberdade crescente proporcional à sua capacidade, em constante desenvolvimento, de ser atuante de forma positiva no panorama da criação. Nasceu uma alma para a liberdade de ser. No testemunho dado por Jesus possuís o modelo da verdadeira compaixão de quem serve em termos da mais alta espiritualidade, para impulsionar seus irmãos menores, encorajando-os a percorrerem as diversas escalas da evolução, de que o mentalismo representa uma das etapas, a próxima que devereis percorrer. Tomai Jesus como mestre e ele vos proverá com a complementação interna dos grandiosos ensinos legados ao vosso planeta pela sua exemplificação grandiosa. Pergunta: poderíamos considerar o grande interesse existente atualmente pelas técnicas de controle da mente como um sintoma de aproximação da era do mentalismo? Ramatiz: se alguém recebesse um manual contendo todas as instruções sobre a navegação aérea e depois de estudar essas instruções fosse solicitado a voar sem maiores preparações, embora se tornasse capaz de alguns feitos positivos, correria o grande risco de possuir conhecimentos incompletos, simplesmente informações sem a necessária formação para suprir as surpresas para as quais a simples teoria não é apoio suficiente. Do mesmo modo, as técnicas do mentalismo serão incapazes de proporcionar ao ser humano a paz que ele anseia alcançar, pois, analogamente ao que ocorre com as técnicas do progresso material humano, elas não se definem por si mesmas e só após a experiência demonstradora dos efeitos de seu mau uso o aprendiz desavisado compreende que existe uma técnica de usar as técnicas. Pergunta: porém, não fará parte do aprendizado errar para corrigir a direção? Ramatiz: certamente que aos pioneiros cabe o exame mais complexo na aprendizagem, porém, é de senso comum que a humanidade deles possa herdar uma experiência benéfica, de forma a poupar a repetição indefinida da aprendizagem chamada de ensaio e erro. Caso contrário, pouco valor possuiria a experiência anterior para a consolidação do progresso. Pergunta: como conciliar a necessidade de experiência pessoal com a existência dessa técnica de usar as técnicas? Ramatiz: experiência adquirida e experimentações novas precisam seguir paralelamente o caminho das realizações melhores. Aquele que conquistou precisa continuar conquistando e, geralmente, nessa condição serve ao que ainda está iniciando. Atualiza-se pela observação permanente e proporciona oportunidades ao que precisa começar. Desse modo, os instrutores continuam aprendizes e os aprendizes tornam-se instrutores. Foi assim que Jesus afirmou: seja o maior entre vós aquele que se torne servo de todos os outros. Pergunta: como seria necessário agir para aproveitar adequadamente a procura natural que se vê hoje de conhecimento sobre os fenômenos extrasensoriais? Qual a técnica de utilizar essas técnicas? Ramatiz:
principalmente deixando de observá-los como fenômenos extrasensoriais e passando a classificá-los como fenômenos espirituais que são. Pergunta: qual a diferença produzida por uma simples classificação como essa? Ramatiz: o homem costuma conduzir-se condicionado pelas classificações e raramente se sobrepõe a elas com espírito crítico. É fácil perceber que se os fenômenos ainda forem para vós extrasensoriais ainda não chegaram a ser percebidos como fatos reveladores de um processo espiritual, mas somente uma variante mais ampla da gama comum dos sentidos físicos. Assim, vosso centro de pesquisas ainda se encontra condicionado à vida material, o que vos situa bem distanciados da meta a ser alcançada. Pergunta: não será esse um fato natural na fase atual da pesquisa parapsicológica? Ramatiz: por ser natural não impedirá a ocorrência dos enganos que poderiam ser evitados se fossem utilizados os ensinamentos obtidos por outras fontes de pesquisa não ortodoxas. Pergunta: quais seriam essas fontes? Ramatiz: uma ciência que se diz nova precisaria apoiar sua forma particular de trabalho numa pesquisa generalizada de fontes afins, para permitir a triagem dos conhecimentos úteis ao desenvolvimento de seus trabalhos. Existe um encadeamento natural entre o que hoje se faz em qualquer especialidade e o que já se encontra realizado no mesmo setor, embora por métodos diferentes. Recorrendo à experiência passada, embora perdesse a postura orgulhosa de uma suposta independência, a nova forma de pesquisa avançaria a passos bem mais seguros. Sua metodologia, chamada objetiva e experimental, torna-se subjetiva e pouco prática quando se nega a ver e reconhecer todo o acervo de realizações inegáveis de seus antecessores, mantendo-se bastante condicionada ao subjetivismo dos anátemas aos processos diferentes dos seus. Tentando escorar-se na técnica, esquece que existem outras concepções para o que seja uma técnica parapsicológica, não obrigatoriamente condicionada ao materialismo do século XX, que funciona tão restritivamente quanto qualquer postulado espiritual do passado. Pergunta: qual seria a medida capaz de conciliar tais divergências oferecendo indicação segura para o bom andamento dos fenômenos inabituais da mente humana? Ramatiz: o critério universalmente válido da comprovação objetiva. Pergunta: poderias especificar melhor essa afirmação? Ramatiz: os fenômenos que ocorrem no campo da pesquisa servem como diretriz para a orientação do que convém e do que não convém aos objetivos visados. Até hoje, em se tratando do bem-estar humano, não ficou marginalizado o conceito da sabedoria grega, no qual se afirmava que o homem seria feliz se buscasse obter o equilíbrio através da conquista de uma mente sã num corpo são. Se o campo da pesquisa da parapsicologia se delimita na observação dos fenômenos ligados à mente humana no que ela tem de inabitual e se ela pretende com isso concorrer para o bem-estar do ser humano, o critério de avaliação dos experimentos conduzidos em sua linha de ação deverá visar a constatação objetiva da intensificação desse bem-estar a partir das experiências vivenciadas. Desse modo, jamais se poderá desvincular o campo experimental, ou seja, o ser humano, das experiências ocorridas, sejam elas momentâneas ou não. Uma nova dimensão então fica introduzida nas especulações parapsicológicas, que é a dimensão humana inexistente até hoje, quando se procura transferir a cartas ou objetos toda a ênfase de um trabalho. Isso seria o mesmo que pesquisar o átomo e depois desvinculá-lo de sua existência no conjunto do organismo de que participa. Nesta linha trancadas de pesquisa, o campo opcional é tão delimitado que impede o aproveitamento dos resultados na dimensão real em que podem e devem atuar. Pergunta: essa aplicação dos conceitos parapsicológicos ao bem-estar humano já não pertenceria a uma outra ciência, como a psicologia, por exemplo? Ramatiz: se o homem funciona como um todo e se as ciências insistem em trabalhá-lo como se fosse formado por partes estanques, a qual delas caberá a glória de ajudá-lo como ser integral?
A essa ciência do homem é preciso chegar logo que possível, para que a partir dele o panorama humano comece a se integrar no todo. Mais do que qualquer outra, a parapsicologia oferece campo a essa realização, por penetrar nos mais específicos terrenos em que o homem se define como tal, os escaninhos de sua mente. Entretanto, essa nova ciência não compreendeu ainda sua missão e encontra-se ameaçada de sossobrar por falta de lastro para sulcar o mar alto da pesquisa sobre o ser humano em seus aspectos fundamentais. Partindo do particular para o geral, ela se detém em detalhes sem procurar reconstruir o todo. Se o campo experimental é o homem, que ele seja visto em toda a sua integridade e a pesquisa, em vez de procurar simplesmente fenômenos, seja voltada para a procura das partes que compõem o grande fenômeno do homem consciente de si dentro do universo. Daí em diante o padrão a ser buscado serão as condições que favoreçam essa abertura de consciência, na qual o mestre pode afirmar, na pujança maior,